Alô pessoal, boa noite a todos. Nessa terça-feira, dia 29/11/2022, estamos ao vivo novamente, porque hoje pela manhã eu gravei aqui uma live, mas foi uma pegada mais devocional, né? O Espírito Santo tocou meu coração para eu poder transmitir para vocês uma mensagem acerca da necessidade de reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E para aqueles que ainda não conhecem, não deixe para amanhã, porque lá em Lucas capítulo 12, versículo 20, Jesus fala para um homem: louco, esta noite pedirão a sua alma. Então Jesus ele enfatiza a urgência do Evangelho. Né? Em outras palavras, né, parafraseando a Cristo, ele diz: é essa noite, dessa noite não passará. Então não deixe para amanhã. E isso serve, logicamente, para todos nós. Porque quem aqui sabe o último dia na Terra? Quem aqui sabe até quando vai viver? Então não deixe para amanhã uma decisão que vai custar a sua eternidade. Tá bom? Mas vamos lá. Essa live aqui da noite vai ser uma aula, no caso, né? Eu sou professor de escola bíblica na minha igreja, a primeira igreja batista de Juiz de Fora, tá? Desde 2019 que eu tenho essa grata oportunidade dada por Deus de ensinar a palavra, tá? E eu fiz 2 anos de faculdade de teologia, estou fazendo faculdade de filosofia atualmente, tá? E eu gosto muito dessa área do ensino, né? Juntamente com evangelizar, com discipular, tudo isso, né, gente? Que não tem ministério assim, eu sou evangelista. Não, cara, todo cristão é um evangelista. Como dizia Charles Spurgeon, ou o cristão é um missionário, ou ele é um impostor. Não tem chamado para ser evangelista, né? Ou seja, evangelizar. Não tem. Todo mundo tem esse chamado. Todo cristão é chamado para evangelizar, para poder pregar as boas novas do Evangelho. Então, assim, eu entendo dessa forma. Assim como ensinar a palavra, também é um chamado de todos os cristãos. Né? Talvez, meu irmão e minha irmã, você não vai ensinar citando o hebraico, citando o grego, enfim. Talvez você não vai fazer isso, mas isso não significa que você não deva ensinar a palavra para outra pessoa, tá bom? Então, assim, eu gosto muito dessa área do ensino, tá? E eu tenho um blog que eu coloco textos com teor filosófico e teológico. O link do blog caso você queira acessar, opedroquintão.blogspot.com. O Pedro Quintão, sem o acento no A, né? .blogspot.com. Ali tem textos, né, com conteúdo teológico, com conteúdo filosófico, tá bom? E será a partir de um texto do meu blog que eu vou dar essa aula aqui hoje, tá? O texto se chama, assim como essa aula, Dualismo Grego versus Unidade do Ser. Depois você pode abrir lá nesse meu blog e conferir esse texto. Eu vou ministrar essa aula lendo o texto, pausando para poder explicar alguns conceitos, tá? Para ser algo bem dinâmico mesmo, tá bom? Augusto Comte, criador da doutrina positivista, afirmou que os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos. Tal é a lei fundamental da ordem humana. Ou seja, meus amigos, talvez nós nem nos damos conta disso, né? O quanto que nós somos influenciados por aqueles que já morreram. Sim. Por quê? Você pensa bem. Hoje, por exemplo, hoje nós vivemos numa democracia, né? Em diversas nações, o regime vigente é a democracia. Qual que é a origem da democracia? A Grécia Antiga. Né? A democracia surgiu na Grécia. Então, o fato de nós vivermos em uma democracia é um fruto da sociedade helênica, da sociedade grega. Talvez você, ou muitas pessoas, ou eu, não sabíamos disso, né? Que é algo lá fruto da Grécia. Mas o fato de nós não sabermos não significa que nós não vivemos em uma, concorda?
Então, muitas vezes nós somos influenciados por fatores os quais nós não temos a consciência deles, certo? E nessa aula de hoje vai se basear em um desses conceitos, porque desde os tempos remotos, muitos tentam imaginar o que é o homem, o que é a natureza humana, certo? No que consiste o indivíduo, tá? E é claro que nós temos aí uma pluralidade de ideias. Nessa aula de hoje eu vou me ater a duas dessas ideias, a duas dessas vertentes filosóficas, a duas dessas correntes de pensamento. A forma que os gregos viam o homem e a forma que o judaísmo via o homem, ou vê, né, no presente. Eu vou comparar aqui a visão platônica com a visão judaico-cristã. E você pode estar imaginando, nossa, mas o que isso tem a ver? O que isso vai me ajudar em pleno século XXI, em pleno 2022? Muita coisa. Porque a forma que nós nos vemos é a forma que nós nos manifestamos no mundo. Se você se entende de certa forma, assim você sucederá a sua vida diária. Então, o conhecimento, pessoal, nunca é algo abstrato. O conhecimento nunca é algo que fica no mundo das ideias. Pelo contrário, uma boa prática é oriunda de uma boa ortodoxia. Sem uma boa ortodoxia é impossível ter uma prática correta. Eu digo isso porque muitas pessoas, por exemplo, no contexto de igreja, no contexto eclesiológico, muitos irmãos, muitas irmãs falam: para que estudar teologia? A gente tem que agir. Vamos lá pregar o evangelho, vamos lá ir para o culto, tal. Tipo, vamos para a prática, vamos agir. Ora, uma coisa não está desassociada da outra, ou desassociada da outra. Para você ter uma prática correta, você tem que ter uma boa ortodoxia, porque a sua prática é oriunda desse volume de informações que há no seu cérebro. E para você também não ser enganado por ninguém, para você não dar ouvidos ao que Paulo chama de vãs filosofias, ou você ser carregado pelos ventos doutrinários, é importante que você tenha uma sólida formação intelectual. Então hoje nós vamos falar sobre essa visão platônica e judaico-cristã acerca do indivíduo, do homem. Essa afirmação, né, de que nós somos influenciados pelos mortos mais do que nós imaginamos é verdadeira. Vivemos em sistemas, usamos determinado vocabulário ou possuímos certas opiniões que são oriundas de concepções daqueles que nos precederam, ainda que não nos demos conta desse fato. Então foi o que eu falei. Saiba você ou não, você é influenciado por pessoas que já morreram há muito tempo. Significa que porque essas pessoas morreram que as vozes delas se calaram? Não. É como diz aquela célebre frase do filme V de Vingança, de 2005, baseada na história em quadrinhos homônima de Alan Moore. O protagonista, codinome V, ele fala o seguinte: olha, ideias são a prova de bala. Você não consegue matar uma ideia. Você pode... É óbvio que todo mundo vai morrer um dia, né? Então, pode ser que o interlocutor daquela ideia, ele um dia vai morrer, e nós estamos falando aqui em 2022, os interlocutores de muitas ideias já passaram dessa vida. Porém, as suas ideias permanecem ecoando pelas gerações, através de seus livros, através de seus vídeos, de seus discípulos, de seus ensinamentos, enfim. Para você ter ideia disso, Sócrates, considerado o fundador da filosofia ocidental, ele nunca escreveu um livro sequer. Jesus Cristo, o homem que dividiu a história entre antes de seu nascimento e depois de seu nascimento, nunca escreveu um livro. Porém, suas ideias continuam a ser disseminadas e serão para sempre. Sócrates e Jesus são duas pessoas cujas ideias
nunca se calarão. Você pode ter certeza disso. Nossa cosmovisão é formada por elementos os quais herdamos, talvez sem ao fato, sabermos, talvez sem ao certo. Perdão de novo. Vamos voltar aqui, ó. Nossa cosmovisão é formada por elementos os quais herdamos, talvez sem ao certo sabermos a procedência. Então, talvez a gente não sabe. Como eu falei o exemplo aqui da democracia, talvez a gente não sabia que a democracia é oriunda da Grécia, mas isso não importa, nós vivemos em uma. O fato de nós sabermos ou não a origem de algo não determina se nós vamos viver ou não nesse sistema ou nessa ideia. Um bom exemplo é a cultura helênica. Na política, temos presente o conceito da democracia, como eu falei aqui, como eu já dei esse exemplo, com seu berço em Atenas. Na teologia, determinadas interpretações do texto bíblico altamente influenciadas pelo pensamento grego. Então vamos lá, já começamos aqui a ficar interessante. Muitas interpretações do texto bíblico, muitas interpretações das escrituras são altamente influenciadas pelo pensamento grego. Talvez você também não sabia disso, mas acontece, você pode ter certeza. Nós vamos discorrer sobre esse fato hoje. Na filosofia, nós temos simplesmente um pilar da civilização ocidental. Então, assim, a filosofia é um pilar da civilização ocidental. E a filosofia surgiu na Grécia. E muito do que nós pensamos hoje ou vivemos é oriundo da filosofia. Talvez nós não sabemos disso, mas o fato de nós não sabermos não significa que nós vamos deixar de sofrer as consequências ou o impacto. Para falar do porquê de tamanha influência do helenismo, precisamos abordar a história de um homem chamado Alexandre. Ele foi um importante rei da Macedônia, que viveu no século IV a.C. Em apenas 33 anos de vida, Alexandre o Grande, também conhecido como Alexandre Magno ou Alexandre III, formou um enorme império que ia do sudeste da Europa até a Índia. Por isso, ele é considerado o maior líder militar da antiguidade. Então, olha só, vamos aqui costurando os pontos. Nós estamos falando que nós vivemos em um sistema, nós sofremos o impacto de certos pensamentos, os quais nós não sabemos a origem, mas isso nos influencia diretamente, certo? E nessa aula de hoje eu vou me ater mais especificamente à cultura helênica. Nós sofremos muita influência da cultura helênica. Cultura helênica, pessoal, é sinônimo de cultura grega, ok? E o grande responsável, ou um dos grandes responsáveis pela cultura grega sobreviver até os dias de hoje, é esse cara chamado Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Por quê? Por ter sido educado pelo filósofo grego Aristóteles, dos 13 aos 16 anos, Alexandre tinha uma grande admiração pela cultura helênica. Opa, então já estamos começando a entender o porquê que Alexandre era ligado à cultura grega. Porque ele foi educado por ninguém mais, ninguém menos do que o grande Aristóteles. Então, ao longo dessa docência aristotélica, Alexandre passou a ter admiração pela riqueza cultural dos gregos. Era a preocupação de Alexandre difundir a cultura grega, helênica, por cada lugar que passava. A união de todo o Mediterrâneo Oriental sob o seu comando propiciou a criação de uma cultura única, em que traços gregos foram misturados a traços regionais. Olha só, cara, que interessante. Alexandre ele ficou a tal ponto admirado com as riquezas da cultura helênica que ele pensou, cara, eu não posso guardar isso só para mim. Eu tenho que disseminar isso, eu tenho que espalhar essa cultura. Então Alexandre ele tinha uma política. Qual era a política alexandrina? Ao conquistar um território, ao dominar um povo, ele não apenas exigiria os tributos desse povo,
ele não apenas exigiria a obediência civil desse povo, mas também Alexandre iria imputar a cultura helênica nesse povo. Tá? Além disso, favoreceu o contato e o comércio entre os povos e a difusão de conhecimentos, né? No caso, essa disseminação da cultura grega. Afirma a arqueóloga clássica Maria Beatriz Borba Florenzano, da Universidade de São Paulo, em matéria da super interessante. Tá? Então, a gente já está começando a entender, né, por que a cultura grega sobrevive até os dias de hoje. Simplesmente porque o maior líder militar da antiguidade, ele teve essa preocupação de não deixar essa cultura morrer. Pelo contrário, ele teve a preocupação, o ímpeto de disseminar essa cultura. Em grau comparativo, tá, para a gente comparar aí, visões, se o Império Romano possuía interesse no domínio territorial em vista da coleta tributária, não impondo o panteão romano como religião dos povos dominados, tá? Tolerando, portanto, que eles exercessem sua religiosidade, contando que isso não aviltasse contra a ordem política e social, Alexandre não apenas visava os impostos, mas também o domínio cultural como parte da conquista do território. Consistia numa espécie de colonização. Cara, isso aqui é muito importante para a gente entender, muito importante. A gente está comparando aqui duas visões, o Império Romano com o Império Macedônico, ou com o Império de Alexandre Magno. O Império Romano, quando ele dominava, né, um território, quando ele dominava um povo, os romanos não tinham o mínimo interesse em impor que aquele povo dominado adorasse o panteão romano. O que é o panteão? O conjunto de deuses. Tá? Então, os romanos não chegavam lá para um povo dominado e falavam assim, olha, agora a gente que manda aqui nesse território, né? Então é o seguinte, vocês vão ter que começar a adorar a partir de hoje Júpiter, Netuno, Saturno, Baco, Eros, ou seja, os deuses romanos. Não, os romanos não faziam isso. Os romanos, eles tinham mais interesse na coleta tributária, ou seja, na cobrança de impostos. Tá? Esse aspecto cultural não era algo assim tão relevante para os romanos impor para os povos dominados. Porém, para Alexandre Grande era. Para Alexandre Magno era importante sim. Alexandre o Grande ele não apenas queria coleta tributária, mas ele queria impor ou disseminar ou imputar a cultura helênica, a qual ele fora educado por Aristóteles. Por isso é que o Novo Testamento foi escrito em grego. Aí o motivo, às vezes você sempre se perguntou, cara, por que o Novo Testamento foi escrito na língua grega? Eu nunca entendi isso. Tá aí o motivo. Na época que o Novo Testamento foi escrito, o grego era como se fosse o inglês nos dias de hoje. Então, é óbvio que quem escreve um livro, pessoal, ele quer que esse livro chegue até o máximo de pessoas possível. Né? Ninguém escreve um livro para aquele livro não ser lido por ninguém. Senão, nem tinha escrito, concorda? Da mesma forma, os autores neotestamentários, eles tinham o interesse que as pessoas lessem os evangelhos, que as pessoas lessem os relatos da vida de Jesus Cristo. Então, para que as pessoas lessem, ou para que o máximo possível de pessoas tivesse contato com essa literatura, eles tinham que escrever na língua que era a língua mundial, portanto, o grego. Ok? Além do Novo Testamento ter sido escrito em grego, por esse motivo, tem uma tradução do Antigo Testamento para essa mesma língua, né, o grego, no que ficou conhecido como a Septuaginta. Tá? Então, a Septuaginta é o Antigo Testamento traduzido para a língua grega. Era a língua mundial como se fosse o inglês na atualidade, como nós já falamos. Portanto, talvez interpretamos o texto bíblico de determinada maneira que está imbuída no pensamento grego e nem sempre nos damos conta disso. Olha só, cara, que interessante. Muitas das vezes nós temos uma hermenêutica grega, tá? Ou seja, nós temos ali uma interpretação do texto sagrado
voltada para essa cultura helênica, né, inclinada para essa hermenêutica grega, e talvez nós nem nos damos conta disso. Tá? Por quê? Como é possível nós fazermos algo sem se dar conta disso? Talvez porque você foi ensinado dessa forma. Talvez porque você está replicando o que alguém te falou. Talvez porque você ouviu alguém fazer isso e julgou ser correto. Tá? Então, sim, nós temos uma hermenêutica enviesada para o helenismo e muitos nem sabem disso. Um clássico exemplo disso, do que eu acabei de falar, vamos aplicar, vamos dar algum exemplo sobre isso aí. É quando, como cristãos, dividimos o indivíduo entre corpo e alma, no sentido de inferiorizar o primeiro em relação ao segundo. Agora é aquele momento em que as mentes explodem. Aí você para e pensa, cara, dividir o indivíduo entre corpo e alma é oriundo da cultura grega? Sim. Quando você inferioriza o corpo em relação à alma, você está totalmente agindo conforme o pensamento grego. Por quê? Nós vamos descobrir. Em outras palavras, considerar como espiritual ações como ir na igreja, ler a Bíblia e orar, por exemplo, e carnal todo o restante. Jogar futebol, assistir TV, se interessar por política, entre outros exemplos. Ou seja, quando você faz uma separação entre espiritual e carnal, olha, o espiritual é ir na igreja, é ler a Bíblia e orar. Isso aqui é espiritual. E todo o restante é carnal. Jogar futebol, ver televisão, assistir filmes, se interessar por política. Quando você faz isso, você está colocando em prática um pensamento grego que divide o indivíduo, que separa o indivíduo entre corpo e alma e inferioriza o corpo em relação à alma. Ora, se fosse dessa maneira, se essa forma de pensar estivesse plenamente correta, a maioria das coisas que fazemos é carnal, pecaminoso. Por quê? Se é espiritual, se o espiritual consiste apenas em ir na igreja, ler a Bíblia e orar, ora, quem mora na igreja? Quem lê a Bíblia o dia inteiro? Quem ora o dia inteiro? Então, você tem uma parte do seu dia que é espiritual e todo o seu restante, tudo o que sobra das suas 24 horas, você está sendo uma pessoa carnal, pecaminosa? Olha, isso não faz sentido algum. Para comprovar esse pensamento grego, para ratificar esse pensamento grego, vamos ler aqui um trecho do que Platão disse acerca dessa temática. Isso aqui é um diálogo, né, de Platão. Bem, examina agora, portanto, Sebes, se tudo o que foi dito nos conduz efetivamente às mesmas conclusões. A alma se assemelha ao que é divino, imortal. Opa, é a bateria, pessoal. Deixa eu botar aqui no carregador. Senão o vídeo vai parar e vai ficar sem finalizar a aula. Então vamos lá. A alma se assemelha ao que é divino, imortal, dotado de capacidade de pensar, ao que tem uma forma única, ao que é indissolúvel e possui sempre do mesmo modo identidade. Agora o corpo, pelo contrário, equipara-se ao que é humano, mortal, multiforme, desprovido de inteligência, ao que está sujeito a decompor-se, ao que jamais permanece idêntico. Que se segue daí, uma vez que as coisas são assim, não é acaso uma pronta dissolução, o que convém ao corpo, e a alma, ao contrário, uma absoluta indissolubilidade, ou pelo menos qualquer estado que disso se aproxime? Trocando em miúdos aqui, pessoal, Platão está inferiorizando o corpo em relação à alma, simples assim. Né? Não tem mistério o que Platão falou aqui. Apesar dos termos rebuscados, sofisticados, é isso que Platão falou. Olha, se cair o celular, gente, porque ele está equilibrado aqui no carregador, tá? Então se cair, não liguem. Se cair, eu pego. Mas tomara que não caia. Mas, voltando aqui, Platão está inferiorizando o corpo em relação à alma.
ele trata a alma como o que é divino, ele trata a alma como o que é imortal, né? Mas o que mais me chama a atenção nesse discurso de Platão é tratar a alma como algo divino, enquanto ele não considera o corpo como algo divino. Ora, se Deus criou o homem, como que ele deixou uma parte divina no homem, né, e uma outra parte não divina? Cara, Gênesis é claro ao dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem por inteiro. A Bíblia não fala que a alma apenas foi criada à imagem e semelhança de Deus. A Laíde está acompanhando, a Stefane, o Breno, tá, o Azaf. Um abraço a todos aí, pessoal da minha igreja. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, pode perguntar, pode escrever nos comentários aí, que eu respondo, ok? Mas a Bíblia é clara ao afirmar que o homem por inteiro é imagem e semelhança de Deus. A Bíblia não fala que apenas a alma foi criada à imagem e semelhança de Deus, tá? Então Platão ele faz essa espécie de inferiorização do corpo em relação à alma. O site psicode.org comenta: essa oposição radical entre corpo e alma, conforme encontramos em muitos pensadores da Grécia Antiga, é bastante diferente das concepções que inspiraram a escrita dos textos bíblicos. Ou seja, nós temos que ter em mente que talvez você fala, poxa, mas Platão tem razão, eu acho que a alma é divina e o corpo não. Ok, é direito de cada um julgar o que acha mais genuíno, né? Apesar de eu acreditar que a verdade é uma só, que os fatos são fatos, é óbvio que não há nenhum ser humano que já chegou na plena compreensão da verdade. Não existe ninguém que pode falar, olha, eu apreendi toda a verdade do cosmos, não existe isso. Porém, nós caminhamos nessa vida em busca de distinguir o que é verdadeiro e o que é mentiroso. Então, assim, você pode pensar, Platão, para mim, tem razão. Para mim, a alma é divina e o corpo não. Ok, mas nós temos que ter em mente que esse tipo de abordagem é dispar do texto bíblico. É dispar das concepções que inspiraram a escrita dos textos bíblicos. Escrito em sua maior parte, originalmente em hebraico, o Antigo Testamento, por exemplo, utiliza a palavra nefesh, que possui um significado próximo ao de alma ou de vida, ou seja, se você quiser anotar, nefesh, uma palavra hebraica que significa alma, vida. E a Bíblia usa essa palavra nefesh em referência a um sujeito uno, sem a implicação dualista, ou seja, olha só que interessante, cara. Olha as mentes explodindo. Quando a Bíblia fala nefesh, a Bíblia está se referindo à alma. Em contrapartida, ao se referir à alma, ao se referir à vida, essa palavra nefesh não está fazendo uma implicação dualista. Pelo contrário, nefesh significa vida por inteiro. Ou seja, é uma concepção do sujeito uno, tá? E não dividido em duas ou mais partes. Há ainda a palavra ruá, frequentemente traduzida por espírito, mas que não significa uma parte do ser humano que sobrevive à morte do corpo, e sim a pessoa como um todo, em uma relação dinâmica com Deus. Ou seja, olha só, cara, essa palavra ruá, que designa o espírito, também não está se referindo a uma parte do ser humano, mas sim ao ser humano como um todo. Novamente, é o sujeito uno, tá? O Antigo Testamento usa ainda a palavra bazar, que pode ser traduzida como carne, porém, longe de significar alguma coisa que alguém possua, tá? Ou seja, quando a Bíblia fala bazar, que significa carne, também não está falando de uma parte do ser humano. Bazar, B-A-S-A-R, indica o indivíduo,
tanto assim que pode ser usada em substituição ao pronome pessoal. Ou seja, quando bazar se refere a carne, não está falando de uma parte da pessoa, de uma parte do ser humano, mas sim ao indivíduo por inteiro. Tá? Então olha só como que a Bíblia não trata o ser humano como um ser dividido em partes, mas sim como um ser integral. Percebe? Léo Camucha, meu amigo, obrigado, tá, pela sua gentileza aí. Tá bom, Léo? Você é o cara, você é uma pessoa aí super alto astral, uma pessoa que tem muito a ensinar também, tá? Com toda a sua experiência. Muito obrigado, tá, Léo, pela sua gentileza, meu amigo. Mesmo nos livros do Novo Testamento, escritos originalmente em grego, encontramos uma concepção unitária, não dualista do ser humano. Nos escritos de Paulo, por exemplo, chama a atenção a oposição entre espírito e carne. Mas mesmo nesse caso, não se trata de entender o ser humano como composto de dois elementos distintos, e sim de compreendê-lo a partir de duas perspectivas diferentes. Ou seja, vamos só parar aqui para explicar. Paulo faz uma distinção entre carne e espírito. Porém, quando Paulo faz essa distinção, quando Paulo constrói essa teologia em suas cartas, né, ao longo de suas cartas, Paulo não está dividindo o ser humano, não. Paulo só está tratando o ser humano a partir de perspectivas diferentes. Quais perspectivas são essas? A carne designa o caráter transitório da vida, sujeita ao pecado, enquanto o espírito indica a vida humana plena em harmonia com Deus. Então vamos lá. Quando Paulo faz essa distinção entre carne e espírito, ele não está afirmando que o homem é dividido. Ele só fala o seguinte: olha, a carne é o caráter transitório da vida humana, e não apenas no aspecto terreno, mas no aspecto eterno. Tá? Porque, como eu falei aqui pela manhã, pessoal, todos nós somos seres eternos. Todos nós somos seres eternos. A diferença é onde nós vamos passar a eternidade. Tá? Então, quando você tem uma vida longe da vida com V maiúsculo, e é óbvio que aqui eu estou me referindo a Jesus Cristo, porque ele mesmo se chama de o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você leva uma vida longe da vida com V maiúsculo, você não apenas perde a vida presente, mas você também perde a sua eternidade. Ou então, falando de outra forma, você vai sim ter uma eternidade, só que longe de Deus. Então isso, né, não existe uma perda maior do que essa, concorda? Então Paulo ele trata a carne enquanto um caráter vital transitório, tá? Um caráter vital transitório, a vida que é levada longe de Deus, e o espírito como indicação daquela vida que é ligada à fonte, ou seja, ligada a Deus. Pessoal, qualquer pergunta vocês me falam aí, tá? A aula aqui é bem teórica, tá? Apesar de eu estar ao máximo aqui aplicando os conceitos, mas eu tô numa pegada bem filosófica, bem teológica, tá? Pra gente ser o mais profundo possível, ok? Nos primeiros séculos da era cristã, o cristianismo se difundiu principalmente a partir do mundo helênico. Tá? Ou seja, o cristianismo, pessoal, ele surgiu... sim, podemos dizer que ele surgiu, né? Porque apesar dele ter surgido ali naquele contexto de Israel, ele também surgiu num contexto no qual a cultura helênica predominava, ok? Mas também a disseminação do cristianismo ocorreu a partir desse mundo helênico, tá? Ou seja, aconteceu dentro desse contexto. E por que é importante a gente pensar nisso? Porque cada homem... vamos fazer uma frase aqui, fica melhor? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, ao filosofar, por exemplo... Ao filosofar, um filósofo, ele
ele reflete os problemas do seu tempo. Ao filosofar, um filósofo ele reflete os dilemas da sua era. Jamais um filósofo consegue criar uma separação entre ele ou o seu ato racional e a realidade no qual ele está inserido. Não tem como fazer essa separação. Inclusive, o idealismo alemão ele vem para contrapor o iluminismo, né? Porque o pensamento cartesiano apregoava que a razão era algo puro, né? Uma separação entre o espírito e a natureza, né? Como se o espírito fosse ali um órgão puro que iria apreender elementos do cosmos de maneira pura e sistematizar as sínteses desse ato racional de maneira pura também. E aí vem o idealismo alemão, vem Kant, vem também o David Hume na Inglaterra, né? Mas na Alemanha vem Kant, vem Schopenhauer, vem Nietzsche, e Nietzsche ele liga a metralhadora dele mesmo em relação a isso. E eles falam o seguinte: é impossível. Todo homem, ao raciocinar, ele é influenciado, inclusive, pelo seu subconsciente. Aí a gente entra em Freud, né? O quanto que o subconsciente influencia no nosso cotidiano, o quanto que o subconsciente ele influencia não apenas no nosso modo de pensar, mas no nosso dia a dia. Então nós somos governados pelo nosso subconsciente, nós somos governados pelo volume de informações que nós adquirimos ao longo da nossa jornada vital, mais do que nós podemos imaginar. Então não existe um ato racional puro, tá? Não existe um ato racional desligado da realidade. Pelo contrário, cada filósofo ele se debruça sobre os dilemas de sua era. Então, retomando, nos primeiros séculos da era cristã, o cristianismo se difundiu principalmente a partir do mundo helênico. Basta lembrarmos, por exemplo, de algumas das epístolas de Paulo, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e aos Tessalonicenses. O uso da língua grega e de termos como psique, que é alma, ou psique, né? Me ajudem na pronúncia do grego, pessoal. Psique, ou acho que é psique, que significa alma, ou soma, que significa corpo, e pneuma, que significa espírito, todas palavras gregas, ok? Acabaram invariavelmente associados a concepções filosóficas gregas, especialmente ao dualismo platônico. Tá? Então, ao utilizar esses termos tipicamente gregos, acabou que invariavelmente associou-se a esse dualismo platônico. Tá? Foi nesse contexto ainda que se desenvolveu o gnosticismo, um movimento filosófico-religioso que afirmava que a salvação humana era dependente da libertação do corpo, tido como mau e desprezível. Então vamos lá. Percebem como que esse dualismo platônico entrou de cabeça na religiosidade? Surgiu o gnosticismo. E o gnosticismo apregoava justamente isso, que a salvação humana era dependente da libertação do corpo, tido como mau e desprezível. Foram os gnósticos que inventaram isso? Não, beberam da fonte platônica. Tá? Desse modo, um dos principais desafios da filosofia patrística era conciliar as concepções gregas e bíblicas na busca de um entendimento. Então, para a gente aqui fazer uma meia-culpa, ninguém aqui está falando mal da filosofia platônica, ninguém aqui seria louco a este ponto. Porém, o que está sendo afirmado aqui é que é preciso fazer uma conciliação entre o que os gregos falavam, entre o pensamento platônico, para ser mais específico, e o que as escrituras sagradas afirmam.
é preciso fazer essa conciliação. Para clarear ainda mais o nosso entendimento, contrastemos duas figuras históricas em situações semelhantes. Sócrates e Jesus diante da iminência da morte. Agora o bicho vai pegar. Né? Sócrates e Jesus diante da iminência da morte. Vamos ver na prática como que essa visão do indivíduo afetou a prática desses dois grandes vultos históricos. Sócrates, considerado o fundador da filosofia ocidental, foi condenado à morte por não adorar os deuses de Atenas e corromper a juventude com ideias não aceitas pela sociedade da época. É engraçado, né, pessoal, que há ideias que sim, elas corrompem o indivíduo, né? Há ideias que são mentirosas, há ideias que não passam de vãs filosofias, para utilizar aqui o termo bíblico, que corrompem sim a pessoa, se ela não souber fazer a devida filtragem dessas ideias, tá? Mas, você pensa, Sócrates ele foi acusado de fazer isso simplesmente por incitar o povo a pensar, né? E sempre que você questiona, sempre que você raciocina, isso gera um incômodo. Primeiro em você e depois naqueles que estão acostumados a replicar pensamentos. Você incomoda aqueles que não querem que novas concepções adentrem em um volume de concepções já finalizado, já formado. Então, como eu falei, quando você se dispõe a filosofar, o primeiro incomodado é você mesmo, tá? Por quê? Porque você é convidado a sair da inércia. O nosso cérebro, cavaleiros e damas, é preguiçoso. O nosso cérebro foi programado, ou ele está programado. Eu não vou dizer nem que ele foi, não. Eu melhor dizer que ele... O nome aqui é importante, né? Louvemos a importância dos nomes. Nosso cérebro está programado para economizar energia. Então experimenta só você começar a levantar 5 da manhã. Seu corpo vai chorar, mano. Experimenta você entrar num chuveiro e tomar banho gelado. O seu corpo vai chorar. Experimenta você sair de manhã cedo e correr alguns quilômetros. O seu corpo vai chorar. Por quê? Porque o nosso cérebro está programado para economizar energia, tá? Então, quando você se dispõe a filosofar, quando você ativa esse ímpeto racional, que aqui eu nem vou dizer que esse ímpeto racional é típico do Homo sapiens, não vou utilizar esse termo, eu vou dizer que o ímpeto racional é típico do homem criado naquilo que nós chamamos de imago Dei, imagem e semelhança de Deus, porque se Deus é racional, ele não poderia criar nada diferente do que ele é. Imagina só você, imagina se você fosse uma pessoa que cria coisas. Imagina só, você cria coisas, você é um carpinteiro, por exemplo, você pega a madeira, você pega o material bruto e transforma em algo belo, e transforma em um móvel, por exemplo. Você só vai conseguir criar aquilo que está dentro do seu volume de informações. Você só vai conseguir externar ou exteriorizar aquilo que está, ou aquilo que um dia foi interiorizado, ok? Ou seja, é por isso que, por exemplo, quando você faz um curso, né? Imagina, você fala francês, eu não falo. Se eu fizer um curso de francês, na primeira semana eu não vou sair de lá falando francês fluente, mas eu vou conseguir dizer uma palavra ou outra. Já é uma evolução para quem não dizia nada de francês, concordo? Ou seja, eu só consigo externar, ou seja, as palavras em francês, aquilo que foi interiorizado, ou seja,
o ensinamento acerca da língua francesa. Percebe? Deus, enquanto Criador, ele não poderia criar nada que estivesse dispar de sua natureza, né? É por isso que aquela pergunta, se Deus é onipotente, ele poderia criar uma pedra que lhe esmagasse? Essa pergunta não tem nexo, porque Deus não pode criar nada diferente do que ele é. Como que ele vai criar algo mais poderoso do que ele, se ele é o Todo-Poderoso? Se não há nenhum outro ser que possui mais poderio do que ele. É impossível. Então, da mesma forma, o homem é racional? Não, porque o Homo sapiens, em dado momento, após a era do Paleolítico, ele adquiriu a plena racionalidade, ou não a plena, mas ele adquiriu certa racionalidade. O homem não apenas vivia para a coleta, para a caça, para a sobrevivência. A partir de dado momento, o homem começou a olhar para o cosmos e aquilo começou a instigá-lo, aquilo começou a incomodá-lo. Então, apenas viver para coletar, para caçar, para reproduzir, apenas viver para fazer uma fogueira e se aquecer no inverno e assar uma carne, né, não era o suficiente para esse homem. O cosmos passou a chamar a atenção dele. E aí começou a filosofia. Olha, tem um fundo de verdade em tudo isso, ok? Mas não foi aí que o homem começou a filosofar, a raciocinar, não. O homem já nasce ontologicamente como um ser racional, porque Deus é racional. Então ele não poderia criar um homem de outra forma que não fosse também racional, ok? Continuando aqui, Sócrates foi a julgamento e teve a chance de renegar suas ideias, só que ele preferiu beber cicuta. Sócrates estava tão firme no que ele acreditava que ele preferiu a morte a renunciar tudo aquilo que ele falara. Pagou com a vida o preço da impopularidade, mas não abriu mão de seus conceitos. Como que a sociedade é cruel, senhoras e senhores. Sócrates era impopular na sua época. Assim como Mozart, o gênio da música, foi enterrado como um indigente. Assim como Cristo foi crucificado como o pior dos criminosos de Roma. Então o mundo é injusto, tá? A história é cruel, mas sabemos que posteriormente Sócrates ele teve o devido reconhecimento. Na pintura A Morte de Sócrates, datada de 1787, do pintor francês Jacques-Louis David, o filósofo é retratado numa postura altiva, confiante, tranquila diante da iminência da morte. Por quê? Um homem que está em paz consigo mesmo, ele não se abala pelas circunstâncias. Aqui abro parênteses para falar de Platão, discípulo de Sócrates. Para Platão, o mundo era dividido em duas esferas, a esfera inteligível e a esfera sensível. A esfera inteligível e a esfera sensível. Essa divisão ficou conhecida como dualismo platônico. O mundo inteligível, segundo ele, era o mundo superior, já que era o mundo da sabedoria e do conhecimento. Opa, para tudo aí, mano. Lembra que eu falei que muitas pessoas enxergam o conhecimento como algo abstrato? Ai, eu vou estudar para quê? Para ficar mais inteligente apenas? Para que eu vou comprar um livro? Só para adquirir mais informações? Quem pensa assim, enxerga o conhecimento como algo abstrato. Qual a origem dessa concepção? Aqui, ó, o mundo inteligível era o mundo das ideias, o mundo da sabedoria, o mundo do conhecimento. Então era um mundo ali superior, descolado dessa realidade terrena. Agora, o mundo sensível é o mundo onde nos relacionamos através dos nossos sentidos.
o paladar, a visão, o olfato, a audição, o tato, o que vivemos de forma material, o mundo das aparências. Para ele, o mundo sensível era inferior. Qual a novidade disso aí? Nenhuma. Já que os nossos sentidos nos levam a falhas e não nos deixa conhecer a perfeição do mundo inteligível. Olha, isso aqui parece uma fagulha do que o idealismo alemão na figura de Johann Fichte, Schelling, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Hegel iria falar alguns séculos mais tarde. Porque realmente, cara, agora, assim, uma pegada teológica aqui. Se a gente for pegar aquele ponto do calvinismo que fala acerca da depravação total, nós vamos concordar que todas as nossas esferas vitais estão maculadas pelo pecado. Se você pegar essa vertente filosófica platônica, a conclusão é a mesma, né? Os nossos sentidos nos levam a falhas, ou seja, estão maculados, e não nos deixa conhecer a perfeição do mundo inteligível. Então, parece um pouco do que o Schopenhauer falava, né? Nietzsche falava, sobre ser impossível realizar uma tamanha separação entre você e o seu objeto de estudo a ponto de chegar numa síntese pura. Não. Não existe o ato racional, o ato filosófico puro. Não existe. Todo ato racional, todo ato filosófico passa pela subjetividade do indivíduo, ok? Portanto, para Sócrates, talvez a morte seria enxergada como uma libertação do corpo e, consequentemente, do mundo inferior. Opa! Para que o mundo superior fosse alcançado, não no conceito de ressurreição, mas sim da permanência da ideia. Cara, aqui o bicho pegou, mas olha só. Talvez, cara, para Sócrates, uma vez que ele tinha essa distinção, né, tipicamente grega, de um mundo superior, um mundo inteligível, e um mundo inferior, um mundo sensível, um mundo das ideias e um mundo terreno, talvez Sócrates enxergava a morte com certa tranquilidade. Depois você joga no Google essa pintura do Jacques Louis David, A Morte de Sócrates. Observe lá, cara. Sócrates não está ali chorando. Sócrates não está ali encurvado. Não, ele está altivo, com o dedo em riste, com o rosto, com a expressão facial serena. Ou seja, a morte para Sócrates não parecia incomodá-lo. E talvez porque, nessa visão tipicamente grega, Sócrates enxergava a morte como uma libertação para que o mundo superior fosse alcançado, para que o mundo das ideias, que ele já se relacionava enquanto encarnado, fosse plenamente atingido. Olha só que doideira, cara. Agora, vejamos o contraste da situação de Sócrates com a situação de Jesus de Nazaré diante da iminência da morte. Preparem os seus queixos, porque eles vão cair. Lucas capítulo 22, versículo 44. Ficando em agonia, Jesus continuava a orar mais seriamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo ao chão. Olha só, cara, o abismo de diferença entre a forma que Sócrates enxergava a morte e a forma que Jesus enxergava a morte. Em Sócrates temos um homem tranquilo diante da iminência da morte. Em Cristo temos um homem que chegou a suar sangue diante da iminência da morte. Será por quê? Será por quê? Será por quê? Será por quê? Rufem os tambores. Simplesmente pela diferença da visão acerca do indivíduo. Se os gregos enxergavam o indivíduo
como alguém separado em partes, e a morte, portanto, seria a libertação dessa melhor parte em relação ao resto, o judeu enxergava o indivíduo como um ser uno. Então Jesus não estava enxergando a morte como uma libertação, não. Ele estava enxergando o seguinte: eu vou morrer, o meu ser por inteiro irá padecer. Ok? O erudito Paul Smith comenta: Lucas, que era médico, diz que Cristo estava em agonia, numa luta, num esforço, sendo que a linguagem usada em grego dá a entender uma luta de crescente força e severidade, ou seja, a cada minuto que passava, a luta de Jesus aumentava, de modo que o seu suor se tornou como que grandes gotas de sangue. E tal suor sangrento não é desconhecido dos médicos atuais, ou seja, é sim um fenômeno clínico, embora seja raro. Assinala um sentimento de extrema tensão, um pesar próximo à morte. Então, por que Jesus suou sangue? E por que e quando, melhor dizendo, que o indivíduo pode passar por esse fenômeno de suar sangue? Numa situação de extrema tensão. E Jesus estava numa situação de extrema tensão. Ele estava próximo à morte. Ele sabia que seria crucificado. O comitê da Bíblia King James ratifica: Jesus sentiu de tal maneira as emoções humanas que teve uma crise aguda de hematidrose. O nome desse fenômeno em que o indivíduo começa a suar sangue é hematidrose, que é a mistura de sangue ao suor, nos casos de extrema angústia e severas alterações emocionais. O que ocorre é o seguinte, senhoras e senhores: na nossa pele nós temos poros, ok? Poros são pequenos buraquinhos. É através desses poros que o suor sai, tá? Então, quando você começa a suar, esse líquido começa a sair pelos poros que estão espalhados pelo seu corpo. Nesse fenômeno clínico chamado hematidrose, o indivíduo entra em tamanho estado de tensão que vasos sanguíneos começam a se romper. E o sangue desses vasos sanguíneos começa a se misturar com o líquido sudorífico. E aí sai suor juntamente com sangue pelos poros. É isso, ok? A explicação do porquê tamanha tensão é simples. Como judeu, Jesus não enxergava a morte simplesmente como a libertação do corpo, mas entendia a unidade e inteireza do ser. Como eu falei, diferente de Sócrates, que enxergava a morte como uma libertação, porque, como um bom grego, Sócrates enxergava o indivíduo dividido em partes, portanto a morte seria a libertação da melhor parte. Jesus era judeu, e ele, como os judeus, enxergava a morte, enxergava o indivíduo, melhor dizendo, de uma maneira una. Portanto, não existia essa questão de vou morrer para libertar minha alma. Não. Lembra que nós lemos aqui que alma, espírito, esses termos, segundo o judaísmo, não referenciava uma parte separada do corpo, mas sim a própria vida, o próprio indivíduo. Lembra disso? No livro O Reino de Ponta Cabeça, o autor Donald B. Kraybill argumenta. É esse livro aqui, senhoras e senhores. O Reino de Ponta Cabeça. Indico a todos. Esse livro aqui é muito bom, tá? Comprem. Vai ser uma grana bem investida, ok? E eu vou ler aqui um trecho desse livro para ratificar essa visão judaica ou cristã, ok? Não temos dois evangelhos. Não temos um evangelho espiritual e um social. Um evangelho da salvação e um de justiça social. Em vez disso, temos um único e integrado evangelho do reino. Esse evangelho funde as realidades social e espiritual em uma só.
Jesus une o espiritual em um todo indivisível. Ou seja, é errada essa visão de o espiritual e o carnal, o evangelho espiritual e o social, o evangelho da salvação e o da justiça social. Não! É uma coisa só. Jesus uniu o espiritual em um todo indivisível. Por um lado, ele diz que a verdadeira fé está ancorada no coração, não no dízimo, no sacrifício, na purificação ou em outros rituais externos. Nesse sentido, ele espiritualiza a fé religiosa, ok? Por outro lado, Jesus argumenta que a fé em Deus é sempre expressa em atos tangíveis de amor ao próximo. Ele estava, em resumo, acabando com nossas categorias de espiritual e social. Na visão de Jesus, elas são um tecido sem costura, que não pode ser rasgado ao meio. Ou seja, Jesus, pessoal, ele é o homem mais equilibrado que passou pela face da terra. Jesus não falou assim: olha, vocês só devem ficar orando, lendo a Bíblia e indo na igreja. Tá? Por outro lado, Jesus também não falou assim: olha, vocês só devem agir, né, sair, fazer boas obras. Não. Jesus uniu esses dois conceitos, formando assim o seu evangelho. Ok? Isto é, tal separação entre vida espiritual e vida material cotidiana inexiste nas Escrituras, pois esta nos convida a unirmos os dois conceitos. Em diversos momentos, Jesus demonstrou que em sua pessoa houve a junção do espiritual e social, nesse tecido sem costura. Ele não restringia seus sermões e ensinamentos ao templo ou às sinagogas, mas expunha em montanhas, em cima de um barco, na beira de um poço. Afinal, ele mesmo ensinou. Está lá em João capítulo 4, do versículo 21 ao 23. Está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui é um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Mas aqui que é o principal. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Vamos dar uma pausa aqui, olha só. Jesus ele acabou com essa divisão de espiritual e de social, de espiritual, de carnal. Jesus terminou com isso. Por quê? Prova disso é que Jesus ele não se prendia a um ambiente religioso para manifestar a sua espiritualidade. Jesus não expunha a sua mensagem apenas numa sinagoga ou apenas no templo. Não. Jesus expunha a sua mensagem, Jesus curava, Jesus fazia suas boas obras em lugares corriqueiros, como, por exemplo, em montanhas, né? Lembremos do Sermão da Montanha, né? O famoso Sermão da Montanha, em cima de um barco, na beira de um poço. Ou seja, para Jesus, pessoal, tudo era espiritual. Qualquer ambiente era um ambiente espiritual. Não tinha essa separação de, só o templo é espiritual, só a sinagoga é espiritual, e um poço é carnal, uma montanha é carnal. Não, para Jesus não tinha essa parada. Ou seja, Jesus tirou a religiosidade do local físico específico, né? Ou seja, só pode aqui, né? E criou a condição do espírito adorador. Olha só que magnífico, né? Jesus tira a condição do físico, do local, e passa para o espírito. Além disso, Cristo acabou com a separação entre espiritual e carnal nas coisas em si. Em suas palavras, não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca. Isto sim corrompe a pessoa. Mateus capítulo 15, versículo 11. Com isso, Jesus estava pondo um fim tanto na rigorosa dieta seguida pelos religiosos,
quanto em rituais como coar a água antes de beber, em vista de eliminar um eventual mosquito que tenha caído no líquido, pois este era considerado o menor animal impuro, segundo a lei de Moisés, registrada no livro de Deuteronômio. Ou seja, os religiosos da época de Jesus, eles, antes de ingerir água, eles coavam a água, tá? Para quê? Por que eles faziam isso? Porque se tivesse caído por acidente algum mosquito nessa água, ao coar, né, esse mosquito ficaria de fora. E por que essa preocupação? Não era algo higiênico não, tá, gente? Porque assim, né, se a gente está bebendo água e vê que tem um mosquito na água, é óbvio que a gente vai tirar ou vai trocar a água, né? Mas esse ato dos religiosos da época de Jesus não era um ato higiênico, não. Era um ato religioso, cerimonial. Por quê? O mosquito, segundo a lei, era considerado o menor animal impuro. Ou seja, os religiosos acreditavam que se eles ingerissem aquele animal considerado impuro, eles também ficariam impuros, ok? E Jesus, ele dá um fatality nisso. Ele fala assim, olha, não é o que entra pela boca que te torna impuro, não, tá? É o que sai da boca. Ou seja, em outras palavras, Jesus falou o seguinte, você pode ingerir um mosquito aí à vontade que você não vai ficar impuro por causa disso, não. O que te torna impuro é o que está dentro de você. São os seus pensamentos que você fica aí ruminando, são as intenções do seu coração. Isso sim você tem que analisar para ver se há alguma impureza. Ok? Finalmente, Jesus não considerou como espirituais os assuntos concernentes apenas à lei, à liturgia do templo, aos profetas e afins. Tanto é que, quando foi indagado se os judeus deveriam pagar impostos ou não, o mestre não fugiu dessa questão profundamente política. Aqui, pessoal, aqui a gente tem que parar e orar, né? Porque... Olha só, cara, isso aqui é uma bomba. Eu quero que você entenda isso aqui. Olha só. Muitos religiosos da época de Jesus, né, talvez eles consideravam espirituais apenas assuntos que diziam respeito à lei de Moisés, né, à liturgia do templo, aos profetas, ou seja, isso aqui é espiritual, ok? E o resto é carnal, o resto é assunto, sabe, social, filosófico, que seja lá o que for, mas não é espiritual. Jesus acabou com isso. Por quê? Fizeram uma pergunta profundamente política para Jesus. Jesus, nós devemos pagar impostos para Roma ou não? Lembra do que eu falei lá no começo? Que quando o Império Romano dominava um povo, um território, eles cobravam impostos? Pois bem, Israel, na época de Jesus, era um país dominado pelo Império Romano, ok? Portanto, eles pagavam impostos para Roma. E aí os judeus, os religiosos da época de Jesus, muito maliciosamente levantaram essa bola para ele. Olha, a gente paga imposto ou não? Botaram Jesus ali numa situação complicada. Por quê? Se Jesus falasse que sim, tem que pagar imposto para Roma mesmo, os judeus ficariam contra ele. Porque os judeus falariam, pô, peraí, você é judeu igual a gente e está defendendo aí que a gente pague imposto para um povo estrangeiro? Né? Então Jesus, ele... seria mal visto pelos judeus caso ele falasse que deveria pagar impostos. Porém, você pode ter pensado, então era só Jesus falar que não, né? Não paga nada não. Mas aí tem um problema. Se Jesus falasse que eles não deveriam pagar impostos para Roma, ele seria preso na hora, pelo motivo de insubordinação, de causar desordem social, ou de incitar uma revolução do povo judeu contra Roma. Então Jesus seria preso, gente, na hora. Então por isso que foi uma pergunta bem maliciosa. Mas Jesus conseguiu sair bem dela. E ele respondeu o seguinte: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 21. Ou seja,
Jesus demonstrou que todos os assuntos são importantes para a ótica do reino, devendo ser enxergados à luz da palavra. Isso aqui é muito importante, porque ainda hoje, em pleno século XXI, em pleno 2022, tem pessoas que acham que religião não tem nada a ver com política. Senhoras e senhores, política e religião é diferente de igreja e Estado. Defender a relação harmônica entre política e religião é bem diferente do que defender um Estado teocrático. Tá? E quando Jesus ele responde a essa pergunta política, né, ou seja, se impostos deveriam ser pagados para Roma ou não, o fato de Jesus responder essa questão de maneira muito profunda demonstra que política é um assunto concernente ao reino de Deus, sim. É um assunto espiritual, sim. Porque se não fosse, Jesus teria simplesmente respondido: olha, meu amigo, eu não vim aqui para falar de política. Política não é comigo, pergunte para outro. Eu estou aqui para fazer teologia, para pregar o evangelho. Como se o evangelho fosse, né, a parte do mundo, a parte da política. Não! Jesus respondeu a questão. Então, o fato de Jesus ter respondido essa questão demonstra que nós, como cristãos, como pequenos cristos, devemos sim estudar política e responder ao mundo questões políticas, ok? Concluindo, o site da Canção Nova relata: como pastor, Irineu de Leão foi sensível à propaganda ativa das seitas gnósticas no seio do cristianismo e identificou elementos que introduzia um conjunto de rupturas destruidoras da fé cristã. Tá? Pode-se citar, por exemplo, a ruptura entre o Deus Supremo e o Criador, entre a obra da criação e a obra da salvação, entre o homem e o seu universo, entre o corpo e a alma, entre o Antigo e o Novo Testamento. Ou seja, se essa visão aí gnóstica, né, dualista platônica for verdade, então o Deus Criador é um e o Deus Supremo é outro. Então a obra da criação é uma coisa e a obra de salvação é outra. São conceitos separados, percebe? Na visão gnóstica, a encarnação e o mistério pascal foram esvaziados do seu sentido. A própria fonte da fé era pervertida, pois não se encontrava mais na tradição eclesial que interpretava a Escritura, mas na tradição e nas escrituras secretas dos gnósticos. Então, peraí. Se esse mundo aqui é tudo de ruim, se só a alma que vale a pena, como se a alma fosse separada do corpo, né? Então, o que quer dizer a encarnação? O Verbo se fez carne. Né? A segunda pessoa da Trindade se encarnou na história humana. E aí? Então, Deus se corrompeu? Percebe-se claramente que a visão gnóstica a respeito do cosmos é dualista. Ela separa no mundo a luz das trevas e, no homem, o princípio espiritual e do material. É o que nós estamos falando aqui há algum tempo já. É justamente essa forma de pensar que leva o gnosticismo à recusa da concepção judeu-cristã do único Deus criador, pois o dualismo cósmico exige dois princípios criadores. Então é essa separação, né? Existe, portanto, a figura de um demiurgo criador desse mundo. Ele é geralmente identificado com o Deus do Antigo Testamento. É, portanto, colocado em contraposição ao verdadeiro Deus, Pai de todos. Segundo esse pensamento, este Deus é o Pai da grandeza, e os textos gnósticos o descrevem como inefável e jamais alcançado por nenhum poder ou limite das criaturas. O negócio é que o próprio Deus veio ao nosso encontro, né? O próprio Verbo se fez carne e caminhou entre nós. Segundo o dicionário teológico enciclopédico, nota-se um dualismo entre um mundo espiritual e um mundo material, sendo este último considerado intrinsecamente mal. É claro, porque nessa visão o mundo espiritual é colocado como superior ao nosso mundo material.
Existe a visão de que o mundo material é fruto da degradação de um ser divino e foi plasmado pelos anjos, ou pelo demiurgo identificado como o Deus veterotestamentário, né, ou seja, do Antigo Testamento. Ou seja, né, nessa visão já está bem claro, né, que o mundo material é visto como algo tudo de ruim. A Reforma Protestante trouxe novamente à tona essa questão da inteireza do ser. Ou seja, aqui, agora avançando um pouco mais, nós falamos aqui da filosofia, da Bíblia, agora pegando um pouco do âmbito histórico, a Reforma ela meio que recuperou essa questão acerca da inteireza do ser. Tá? Em suma, os homens passaram a enxergar a vida cotidiana como também espiritual. Ou seja, o que antes era dividido passou a ser unificado. Se a vida cotidiana era vista como algo que fazia parte desse mundo sensível, material, sendo, portanto, algo inferior às práticas espirituais, né? Ler a Bíblia, jejuar, orar, a Reforma pôs um ponto final nisso e meio que uniu esses dois conceitos, de modo que os homens passaram a enxergar a vida cotidiana como também espiritual. No clássico Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, publicado em 1904, o autor registra que o pensamento teológico calvinista teria impulsionado a fase inicial do desenvolvimento capitalista, ao legitimar uma ética voltada para trabalho e poupança. Ora, se você passa a enxergar a vida cotidiana como uma prática espiritual, você trabalha com mais fervor. Você vive a sua vida corriqueira de maneira mais intensa. Diferente de se você enxergar a sua vida cotidiana ou material como inferior à vida espiritual. Aí você vai viver, vai trabalhar com certo peso no espírito, enquanto vai ser mais intenso nas disciplinas espirituais. Porém, se você unifica esses dois conceitos, você vive cotidianamente com a mesma intensidade que você se aplica nas disciplinas espirituais. Contudo, como diz o ditado, os reformadores não inventaram a roda. Antes, a origem de tal pensamento é bíblica, ou seja, essa questão da unificação da vida espiritual com a vida cotidiana não é uma invenção da Reforma, não. É bíblico. A palavra hebraica avodá é traduzida por trabalho e também adoração. Ou seja, senhoras e senhores, a mesma palavra utilizada para falar de trabalho em hebraico é a mesma palavra utilizada para se referir à adoração. Ou seja, percebem que, biblicamente, trabalho é uma forma de adoração a Deus? Repito, a mesma palavra em hebraico para se referir a trabalho é a mesma palavra em hebraico para se referir à adoração. É a palavra avodá. Ou seja, por isso que o trabalho era encarado como algo espiritual, porque era encarado como também uma forma de adoração a Deus. Uma melhor tradução em inglês para trabalho é serviço, né? Sinônimo. O site Ultimato explica: Deus recebe o trabalho como adoração feita a Ele. Simplificando, trabalho é adoração. A similaridade entre as duas palavras esclarece que, aos olhos de Deus, nosso trabalho é adoração, e não é feito para nosso próprio benefício, mas antes como uma oferta a Ele. Isso quer dizer que o local de trabalho é o lugar de Deus. Nós vamos interagir com Deus e falar sobre Deus no nosso local de trabalho, como o fazemos na igreja ou em casa. Ou seja, novamente, põe fim àquela visão de que eu só consigo experimentar Deus na igreja, e no meu trabalho não. Não existe isso. É aquilo que Jesus ensinou em João capítulo 4, né? Os adoradores adoram em espírito, não fica preso a um local em específico, o templo, o monte, não. Qualquer lugar é lugar de adoração para os verdadeiros adoradores. O local de trabalho é o local de adoração, onde podemos expressar a compaixão de Cristo em palavra e ação. Sim, é um campo missionário também, né?
Eis o desafio: viver a fé e o amor dentro do mundo, assim como ele se apresenta. É um desafio, né, gente? Viver em meio a um mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, mas de forma fiel a Deus, né? Mas é um desafio que é plenamente atingível, né? Como disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como ilustra o famoso causo, né? Um sapateiro perguntou a Lutero o que poderia fazer para servir melhor a Deus e ser um cristão melhor, né? Então, chegou lá um cara que fabricava sapatos, e ele perguntou lá para Lutero, né? O pai da Reforma Protestante: ô Lutero, como que eu posso fazer para servir melhor a Deus e ser um cristão melhor, né? Vocês acham que Lutero falou o quê? Olha, meu amigo, faça o desenho de uma cruz em cada sapato que você fabricar. Olha, meu amigo, escreva um versículo bíblico em cada sapato que você fabricar, né? Ou em cada par de sapatos que você fabricar. Nananina não. Lutero respondeu: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Ou seja, é a visão, cara, de que não há separação entre mundo material e mundo espiritual, né? Você fazer um bom sapato e vender ele por um preço justo, ou se você faz bolos, por exemplo, você fazer um bom bolo e vender ele por um preço justo, você que faz móveis, se você fazer um bom móvel e vender ele por um preço justo, é um testemunho da sua fé em Jesus Cristo. Amém? Finalmente, conclui-se que a vida cristã deve ser vivida na inteireza, no cotidiano, com o corpo e o espírito em sincronia para que a vontade de Deus seja cumprida. Sim, há disciplinas espirituais como ler a Bíblia, orar, jejuar, congregar. Ninguém aqui está falando que essas coisas são inúteis, pelo contrário, são essenciais. Contudo, estas e seus efeitos não são separadas do que realizamos no dia a dia, ou seja, de nossas ações, de nossas práticas. Que possamos proclamar como o apóstolo Paulo: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. E a vida que agora vivo na carne, ou seja, Paulo não está esperando a morte para ele poder se libertar, para então ele começar a viver a fé cristã. Não. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vocês imaginem só se a gente encarar ler a Bíblia, orar, jejuar e congregar como com seus efeitos separados do que nós realizamos no nosso dia a dia. Então quer dizer que eu vou na igreja com toda a minha devoção, com toda a minha intensidade, com toda a minha paixão, e aí em casa com a minha esposa eu sou um péssimo marido. Por quê? Porque a vida matrimonial, a vida na minha casa é do mundo material. Não é tão importante assim quanto o que é espiritual, que é ir na igreja. Gente, quanta hipocrisia, né? Nós pensarmos dessa forma. É por isso que Jesus veio para unificar esses dois conceitos, tá bom? Bom, eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Para mim foi, né? Porque quando a gente se dispõe a ensinar, nós aprendemos novamente, tá? E que Deus abençoe vocês, que esse conteúdo possa fazer a diferença na vida de cada um que assistiu a essa aula ou que ainda assistirá, tá bom? E eu oro para que tudo que foi aprendido aqui nesse tempo, que possa se transformar em ações práticas no seu dia a dia, tá bom? Um abraço a todos.